As ações da Embraer dispararam 4,63% nesta segunda-feira, após a empresa anunciar um super pedido da companhia aérea Latam, 24 jatos do modelo E195-E2, no valor de 2 bilhões e 100 milhões de dólares, e opção para outras 50 aeronaves que podem somar mais de 4 bilhões de dólares, com o objetivo de apoiar a expansão de sua malha na América do Sul. E quem está de volta com todos os detalhes é o repórter Léo Valente. Oi, Léo. A Embraer não para, de ampliar a sua carteira de pedidos e o seu portfólio. Vai aí segmentando um caminho de crescimento, e voando a todo vapor, não é isso, Léo? Exatamente, Eric. Basta lembrar também que a empresa, há pelo menos uns 3 anos, estava aí na mira, de intenções de privatização, e hoje a gente vê ela se valorizando muito e até com bancos de investimento citando que tem capacidade ainda de crescimento maior nessa valorização das ações, Ontem chegou aos R$ 80 nas negociações, no fechamento da B3, a Bolsa de São Paulo, e existe a capacidade de aumentar porque outros bancos também citam que antes do tarifaço de Donald Trump aos produtos brasileiros, lembrando que a Embraer acabou beneficiada por ficar de fora daqueles 50% do tarifaço, aquela tarifa ainda maior que foi aplicada aos produtos brasileiros. Antes desse tarifaço, as ações eram negociadas a R$ 81. Então existe capacidade aí de crescimento na avaliação dessas instituições de investimento e também com possibilidade de novos pedidos. Tanto que esse pedido, como você falou, não são de 24 entregas firmes, como é chamado esse primeiro pedido, mas existe também a intenção de compra de outras 50 aeronaves, o que somaria outros 4,4 bilhões de dólares nesse pedido, nessa carteira de encomendas da Embraer. Existe essa soma no que já foi anunciado pela companhia e deve ficar perto dos 20 bilhões de dólares, essa carteira de pedidos que já foram anunciados pela Embraer, que também já foram comunicados pelos clientes da fabricante brasileira de aeronaves, e esse valor inclui cerca de 511 aeronaves desse modelo E195-E2, o que dá uma média de 100 aeronaves entregues por ano, ou seja, até os próximos 5 anos, uma média acima dos 5 anos, a fabricante brasileira vai ter uma entrega e uma garantia de trabalho aí, de fornecimento dessas aeronaves para essas companhias aéreas, e o produto tem se mostrado, de acordo com especialistas já do mercado de aviação comercial e civil, que tem ganhado cada vez mais espaço entre as companhias aéreas. No caso da Latam, a companhia aérea da América do Sul, que a gente lembra que é uma fusão entre duas companhias, uma brasileira e outra chilena, teve esse investimento e, de acordo com a companhia, busca fortalecer a malha aérea na América do Sul com a possibilidade de adicionar até 35 novos destinos aos 160 já existentes, de acordo com a companhia. Outro ponto também favorável nesse sentido é que essa aeronave acaba se tornando ainda mais útil em rotas de média densidade, rotas de média e alta densidade que não justificam a utilização de aeronaves de maior porte, como o Airbus A320, que faz parte também da frota da companhia aérea. Então, essa integração dessas aeronaves que começam a ser entregues no segundo semestre de 2026 ajudam também a otimizar essa disponibilidade de voos nessas rotas que são pequenas, cidades de médio porte principalmente, mas que acabam contribuindo também para a integração da malha aérea e ligando também a outros destinos, não só turísticos, mas também de negócios. Também é o caso de São Paulo, que já é um ponto fora da curva comparado com essas possibilidades que surgem com essas aeronaves de menor porte e que podem fazer essas conexões e também aproveitar outra situação, já que elas começam a ser entregues no momento em que outra companhia aérea, a Azul, vai estar encerrando o seu processo de recuperação judicial, e isso pode ser importante para que a Latam ganhe espaço, ganhe terreno onde a Azul acabou
saindo para fazer esse ajuste nessas contas, nesse processo de recuperação judicial. Então é uma oportunidade que surge na companhia aérea para ocupar o espaço deixado pela Azul, já que a entrega coincide com esse momento de finalização dessa recuperação judicial da companhia aérea. Como a gente estava falando, né, alguns bancos de investimento calculam em até 7% a alta dessa carteira de pedidos da Embraer, e vem outras possibilidades também de crescimento da companhia fabricante brasileira nesses próximos anos, mas isso depende de alguns fatores, como novas encomendas e também acordos com os Estados Unidos para aliviar ainda mais essas tarifas que foram aplicadas, né, já que agora ela é alvo dessa tarifa base que foi colocada para todos os países lá em abril, quando Donald Trump anunciou aquelas tarifas que seriam recíprocas e que depois acabaram sendo ajustadas com outros acordos e outros anúncios feitos pelos Estados Unidos. Eric. Obrigado, viu, Léo Valente, mais uma vez pelas suas informações. Mariana Almeida, a Embraer turbinando cada vez mais o seu portfólio, né? Tive desde o começo do ano, desde fevereiro, fechando acordos bilionários com a empresa Flexjet norte-americana, também fechou acordo com a All Nippon Airways, né, uma empresa japonesa de aviação comercial, também com o governo do Panamá para vender Super Tucano, né, nessa área militar. Agora também fechando mais um acordo com a Latam. E eu estava falando da All Nippon Airways, né, uma empresa japonesa. A Embraer, que nomeou no final de março o Patrick Peng como novo diretor e vice-presidente sênior comercial lá na China, porque a ideia da Embraer, inclusive, é ampliar o seu espaço no mercado asiático, porque a avaliação da empresa é que tem um amplo mercado ali também para as aeronaves brasileiras da Embraer, a Embraer que ganha cada vez mais confiabilidade por causa do custo-benefício da aeronave, tem atraído muitos pedidos, né, Mari? Pois é, Clay, pegando esse finalzinho, a questão do custo-benefício, isso depende de inovação, depende de capacidade de investimento nos processos de elaboração e inovação em relação à aeronave. E isso precisa de financiamento. O que acontece? A Embraer parece conseguiu entrar aí num efeito em cadeia positivo. Qual que é esse efeito em cadeia? Ela inova, isso garante a ela algumas vendas, essas vendas sustentam aí uma entrada de receitas de médio prazo significativa, então passa para o mercado um sinal positivo do ponto de vista operacional e financeiro, que acaba atraindo mais recursos. A valorização na bolsa dá um pouco de fôlego também para as ações da empresa e aí ela consegue ter capital para seguir esse investimento. Então, até pela natureza do negócio, cada contrato fechado, como esse que a gente está vendo hoje da Latam, ele dá essa sinalização de médio prazo. É receita que entra e não é uma venda pequena, é uma venda longa que envolve um comprometimento mais longo e, de novo, isso é sinal de que existe solidez, existe gente apostando, isso atrai mais recursos, atrai capacidade de investimento com esses recursos, esse investimento tem ido para a inovação e tem feito com que a empresa consiga fazer essa prospecção de mercados. Então, ela está num ciclo muito positivo, vamos torcer para que isso se sustente e que ela possa continuar ocupando esse espaço importante, que é a terceira empresa internacional nesse setor, competindo de maneira bastante forte e aproveitando, inclusive, crises das suas grandes competidoras, que é a Airbus e a Boeing. Então, vamos seguir visualizando esse futuro aí da Embraer, Klein.